Aponta o seu dedo de profeta aí na cara de um irmão, de uma irmã, na face de um irmão, de uma irmã, e fala bem assim: você é responsável por trazer grande alegria a essa cidade. Fala com ela: o Senhor Jesus te colocou como responsável para trazer grande alegria para essa cidade. Amém? Pode sentar no seu lugar, fica à vontade. Se Daniel, Marcinho, Marquinhos quiser se assentar lá, deixa só o pastor Denilson comigo aqui no altar. A gente acaba servindo o mês inteiro. Então se quiser descansar ali, viu, Marquinhos? Já vigio. Qualquer coisa um diácono pega água pro Marquinhos, que as câmeras entregam ele lá embaixo. Estou brincando. O Marquinhos acho que é o que eu mais brinco aqui no altar, porque eu gosto do sorriso dele. Irmãos, olha só, hoje eu quero trazer uma palavra dentro desses 4 versículos aqui. Um recorte do cenário da igreja, de um momento precioso que nós podemos extrair muitas lições e ver a igreja sendo igreja. Nós começamos a ler e dizia que os que haviam sido dispersos. Opa, então antes da gente avançar, você vai perceber que aquela igreja que recebeu o Espírito Santo, ela está vivendo um tempo agora de dispersão. Um tempo onde toda a pregação de Pedro, de João, dos apóstolos reunia o povo em Jerusalém. O povo estava cada vez mais junto, todos os dias estavam ali. A igreja crescia e incomodava, porque tudo aquilo que vai crescendo sem um sistema incomoda. Os apóstolos começam a ser perseguidos, mas isso aí faz com que a igreja vai crescendo cada vez mais, a ponto de um diácono da igreja, olha o poder de influência de um diácono. Um diácono não foi feito para incomodar dentro do templo, mas para incomodar fora do templo. Um diácono, Estevão começa a pregar, começa a fazer sinal, começa a fazer maravilha, e agora o pessoal começa a olhar para ele diferente. E agora Estevão é brutalmente assassinado. Ele é o primeiro mártir da igreja. Estevão é apedrejado, e a partir daquele momento começa uma dispersão da igreja. André, a Bíblia fala que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Todos. Uma pregação, 5.000 ou 3.000, outra 2.000 pessoas. A gente tem 5.000 pessoas só contado ali, fora os que iam sendo acrescentados dia após dia. E agora, depois disso, todos eles saem de Jerusalém. Todos eles são dispersos. O que aconteceu no capítulo 2, agora a igreja está vivendo uma nova fase no capítulo 8. Agora, é muito interessante nós percebermos que Deus muitas vezes tira a gente do nosso ninho confortável para poder cumprir promessas que Ele mesmo falou para nós. Porque Maicon, Savielli, Jesus nunca prometeu um Espírito Santo para que eles pudessem ficar em Jerusalém. Mas Jesus prometeu o Espírito Santo dizendo: vocês vão receber poder e vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia e Samaria e até os confins da terra. Está muito gostoso essa atmosfera em Jerusalém. Está muito bom ver a igreja crescendo cada vez mais. Se tornou uma mega igreja. Vocês têm tudo aqui do bom e do melhor. Mas sabe de uma coisa? Samaria também precisa, a Judeia também precisa, Cariacica também precisa, Bela Vista também precisa, Castelo Branco também precisa, o Brasil também precisa. Então eu vou empurrar vocês para que vocês possam ir para o propósito que eu chamei vocês. Entenda, irmãos, tem coisa que se Deus não empurrar a gente não vai. O que nós lemos dispersão, os céus estão chamando de expansão. O que muitas vezes para você é um povo disperso, Deus está expandindo, porque Deus sabe, lá naquela universidade, lá naquela empresa, lá naquele país, lá naquele estado, lá naquele lugar, eu preciso que eles se levantem como testemunhas do poder de Deus. É bom a gente estar reunido, a gente se sente mais forte, mais corajoso. A gente, quando está na igreja, entre irmãos, a gente tem mais coragem. Tem coisas que você fazia no tempo da escola,
que você só fazia porque estava com outros amigos. Alguém até chama de Maria vai com as outras. E os homens é como? João vai com os outros? Eu não sei. Estar com outros influencia a gente. Mas o que eu vejo aqui é que a proposta do Evangelho é que a gente se reúna para buscar desse poder, para buscar dessa presença, mas que nós possamos entregar no nosso dia a dia aquilo que Ele está nos entregando no domingo. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Eu vou começar a expandir o reino. E como eu faço? Eu começo a trazer uma dispersão. Depois da morte de Estevão, a pressão começou a ficar grande. Eu não vou ficar aqui para ser o próximo. Eu não vou ficar aqui nesse lugar e daqui a pouco eu que vou estar tomando as pedradas. E aqueles que se reuniam todos os dias, agora eles começam a se espalhar. Me chama a atenção em mais um detalhe. Eles foram dispersos, mas por onde eles passavam, eles pregavam a palavra de Deus. Me tiraram da minha casa, me tiraram da minha Jerusalém, mas por onde eu passar eu vou fazer barulho e vou mostrar que o Deus que eu sirvo continua vivo dentro de mim. E vou dizer, olha, eu só saí daqui porque não me quiseram lá. Mas olha só, sabe por que não me quiseram lá? Porque a mensagem que eu carrego, porque o poder que está aqui dentro está abalando as estruturas dele. Então saiba, tem um Jesus dentro de mim, tem uma presença do Espírito Santo dentro de mim, tem um favor de Deus dentro da minha vida. E eu quero que você possa testificar isso na sua vida também. Por onde passava, irmãos? Acho que foi no final da ceia passada. Foi a ceia passada que tinha uma mesa bonita para nós tomar café ali. Que a Júlia, que não está mais entre nós, está lá em Itacibá, nesse momento, na Santa Ceia de lá. Tirou foto, eu assim na cadeira, depois o Felipe sentou e a gente ficou conversando ali algumas coisas. E é justamente sobre essa ideia de ser uma igreja, irmãos, no dia a dia, na segunda-feira, na rotina. Essa semana eu vi uma imagem. Na verdade, essa semana aconteceu algo e hoje eu vi a imagem. Hoje eu vi uma imagem bem assim. Tinha um cara reclamando da vida e falando, eu não sou útil para nada, eu não sirvo para nada. E enquanto ele falava isso, a vasilhinha na janela dele, ele derramava água assim e falava, eu não sirvo para nada, eu não sirvo para nada, eu não sou útil para ninguém. E saiu. Logo em seguida pousou uns passarinhos e começaram a beber da água que ele tinha derramado. E aí na charge, né, no meme, o passarinho falava bem assim, Deus abençoe quem derramou essa água para nós aqui. Às vezes a gente acha que a gente não é útil, mas a gente não precisa entender o que Deus quer que a gente faça. Aí essa semana, eu fui no mercado de manhã, fui só comprar aquelas coisas assim para passar o dia. E aí quando eu fui para a boca do caixa, todos os caixas estavam com pessoas, eu escolhi como você, a fila menor. Só que na fila que eu escolhi começou a dar problema. Chamava um, aí, por favor, chamava o gerente para ajudar. E as outras filas esvaziando. E eu pensei, vou trocar de fila, mas eu falei assim, não, vou continuar aqui enquanto está nessa fila. Aí foi a próxima pessoa, mesma coisa, problema. Aí chegou uma hora, irmãos, que todos os caixas esvaziaram, ficou só aquela fila minha ali. E na hora que eu ia mudar de caixa, senti de mudar de caixa, senti de Deus, fica aí no caixa. Eu, tá bom, fiquei. E fiquei ali no celular, mexendo, esperando a fila. Aí uma mulher que estava passando na minha frente, tinha a cara daquela mulher do quarto de guerra, não tem? Aquelas varoas que você sabe que ela veio do óleo. E ela passou as compras dela assim, toda feliz. Está passando as compras. E aí a mulher foi no caixa e falou com ela o valor que tinha dado. Ela, irmãos, ela estava numa confiança. Ela pegou o cartão dela. Ela falou bem assim com o caixa, faz o seguinte, passa tanto no meu cartão. E o senhor virou para mim, o senhor pode completar o que está faltando na minha compra? Aí eu olhei assim, eu falei assim, rapaz, que ousadia dessa mulher, mano. Mas não tem na mesma hora que você sente de Deus assim? Vai. Eu falei, pode passar o dela aí no cartão, o resto eu vou pagar. Aí senti de Deus, está vendo que você tinha que ficar na fila? Rapaz, e eu senti que a mulher que estava no controle.
Aí ela passou a compra dela, passou a parte dela. Chega a menina do caixa, fez bem assim, ó. Na hora de dar o comprovante, em vez de dar para ela, deu para mim. Aqui, senhor. Aí ela falou assim, ó, Deus te abençoe demais, menina. Quando você estava dentro do mercado, Deus falou comigo que podia comprar as coisas que eu ia precisar também para esse dia. E que não era me preocupar, eu sabia quanto tinha na conta. Ele falou, pode comprar, porque eu vou colocar alguém no caixa junto com você, ele vai te ajudar a completar a compra. Irmão, eu fiquei tão feliz que foi tão automático assim. Eu saí felizão, falei, caramba, Deus pode contar comigo no dia a dia. Sabe por quê, irmão? Porque não é todo dia que isso acontece. A minha conversa com o Felipe naquele dia na mesa é os dias que Deus fala para você e você freia. Porque Deus fala no dia a dia e você freia. Que é isso, Senhor? Você está falando comigo? Minha conversa com ele no dia era o único lugar que o pastor Saulo quer ser o Saulo é na hidroginástica, com as minhas veinhas lá. Segunda, quarta e sexta, 8 horas da manhã. E aí eu vou para lá para cuidar do corpo, sorrir um pouco com o meu amigo Elieldo. E lá assim, estou lá para cuidar de mim. E dentro da água, eu estou começando a ouvir Deus falando, fala do meu amor por essa daí. Fala assim, ó, aqui não. E sabe que eu sou pastor aqui. Daqui a pouco o pessoal da hidroginástica não vai me aceitar aqui, eu vou ter que ir para outro lugar. E fiquei nessa briga. Aquele dia a conversa era essa. E talvez assim como o Felipe tinha testemunhos, eu tenho testemunhos, você tem testemunhos de Deus no seu dia a dia, falando as coisas, que tem coisas que você faz, tem coisas que você questiona, tem coisas que você tem medo de fazer. Por onde eles passavam, eles anunciavam a palavra. Por onde eles passavam, o estilo de vida do templo era o estilo de vida do dia a dia. O que eles anunciavam no dia a dia. O que eles recebiam, eles passavam adiante no dia a dia. Deus quer ter uma igreja dessa forma, que você não está disperso, você está fazendo o reino viver expansão. Você vai falar para pessoas que nunca vão ouvir um pastor, que não querem ouvir um pastor. Ontem estava conversando com um amigo meu, aí tirei uma foto com ele, aí, pastor Cláudio Galvão é personal trainer também. Aí, até coloquei no meu Instagram ontem, ele e o pastor Leonardo aqui de Bandeirantes. Aí falou assim, Galvão, vou marcar você onde? No seu perfil, Cláudio Galvão, ou no seu perfil de personal? Aí ele falou assim, posta lá no perfil do Cláudio Galvão. Seu Leonardo não vão atrapalhar meus trabalhos de personal. Aí eu falei, também, né, o shape meu e do Leonardo. Ele falou, não, rapaz, tem muita gente que não gosta de pastor. Eu já perdi muito aluno quando eu disse que eu era pastor. As pessoas no dia a dia muitas vezes não querem ouvir um religioso, irmãos. Eles acham que o religioso está cumprindo uma função, um ofício ali. Mas eles querem ouvir no dia a dia os cristãos verdadeiros, os amigos deles, os colegas de trabalho, os amigos da sala de aula, os seguidores da internet, as pessoas que caminham junto com a vida cotidiana. Isso que faz o diferencial, irmãos. Então, por onde nós passamos, nós podemos ser esse retrato da igreja. Eu amo esse texto e fui ficando nele, por isso eu estou trazendo ele para nós aqui. É que o texto segue ainda interessante com alguns detalhes para nós. O verso 5 fala, indo Filipe para uma cidade de Samaria. Esse Filipe aqui não é o Filipe dos apóstolos. Embora entre os 12 houvesse um Filipe. E às vezes a gente vai olhar para esse Filipe e vai confundir com um apóstolo. Não, esse Filipe, ele é desse jeito poderoso porque ele esteve com Jesus. Só que o início do capítulo 8 fala que todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Ou seja, Filipe, o apóstolo, ficou em Jerusalém junto com os outros 11. Aí você vai procurar na Bíblia quem é esse Filipe, e você vai ver que quando a igreja escolheu os primeiros diáconos, escolheu Estevão, escolheu outros nomes, e escolheu também um homem chamado Filipe. Então ver o que a igreja está fazendo, Sônia, me dá mais alegria ainda saber que não é via os pastores, via os apóstolos.
O que a igreja está fazendo de poderoso é via a própria igreja. A igreja entendeu, ou seja, não é só os apóstolos que têm a obrigação ou o dever de fazer algo. Nós que recebemos também podemos oferecer daquilo que temos. Então a gente não está indo com a roupa de pastor, a gente não está indo com uma capa de religioso. Não, a gente está carregando um Deus no nosso coração. No nosso dia a dia a gente leva, independente de títulos, independente de quem eu sou no domingo, independente de quem eu sou na terça-feira, independente de quem eu sou quando eu entro aqui. É do lado de fora que eu começo a fazer o evangelho ser conhecido por aquilo que ele é. Filipe era um diácono, irmãos. Era alguém do meio da igreja. Ele não estava reunido com os 12 desde o início. E ele entendeu que na dispersão dele, até na dispersão dele, havia um caminho que Deus tinha para ele. E ele vai para uma cidade chamada Samaria. Ele entra na cidade de Samaria. Aí eu começo a lembrar, não de Atos 2, mas de Atos 1:8. Sereis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria. Irmão, na rota do evangelho de Deus tinha Samaria. Samaria estava um caos. Samaria estava uma tragédia. Samaria não estava contada no plano inicial. A igreja estava reunida em Jerusalém, muita coisa estava acontecendo em Jerusalém, mas havia uma promessa sobre Samaria. A igreja estava vivendo ali os primeiros frutos do Espírito Santo. Era dom, era conversão, era batismo, era curas, era milagres. Mas Samaria estava do lado de fora, não vendo nada disso. Mas havia uma promessa sobre Samaria. Você está conseguindo entrar naquilo que Deus está dizendo para nós? Tem muita coisa acontecendo em um ambiente, muita coisa acontecendo em outra geografia, mas não se esqueça da promessa que Deus fez sobre você. Não esqueça da promessa no plano de Deus. Quando Ele pediu para ajustar o foco, para aumentar o alcance, Ele falou: tem bênção para Jerusalém, tem bênção para a Judeia, tem bênção para Samaria, mas tem bênção para os confins da terra. Olha nós aí! Onéia, Atos 2, Atos 3, Atos 4, Atos 5, Atos 6, Atos 7, que igreja poderosa! Que igreja poderosa, irmãos! Tantos milagres acontecendo, que atmosfera que a gente tenta reproduzir. Mas no capítulo 8, é como se os céus dissessem: chegou a vez de Samaria, chegou a vez dos confins da terra, chegou a vez desse evangelho que já está nesse núcleo começar a se espalhar. Se espalha, se espalha. Perseguição é a palavra que faz ele sair. Então que venha a perseguição, que venha a dispersão. Se espalha, porque onde tiver um dos meus, serão minhas testemunhas. O que aconteceu em Samaria, irmãos, foi reproduzido em tantas outras cidades, em tantos outros tempos, até chegar em nós aqui. Entenda que esse recorte é um recorte de fé para o que nós podemos fazer e viver nos nossos dias. Porque a promessa inicial em Atos 1:8 falava de nós também. Quando Pedro está conversando com aquela multidão depois do batismo, ele fala sobre nós lá em Atos 2, quando está terminando a pregação de Pedro. Ele vai dizer bem assim, irmãos, vamos lá. Na pregação 3, pregação 2 dele aqui, quando ele termina, ele fala bem assim: pois a promessa é para vocês. É Atos 2:39, se alguém quiser anotar depois. Pois a promessa é para vocês, a promessa é para os seus filhos, e para todos que estão longe, e para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar.
No capítulo 2, quando desceu o Espírito Santo, na primeira pregação dele, ele já lembrou de nós. Era para quem estava, era para os filhos, era para quem estava longe, e era para todos quando o Senhor chamar. Eu pergunto, alguém aqui ouviu o chamado de Deus na sua vida? Foi por causa disso que você aceitou Jesus? Foi por causa disso que você batizou? Então lá já estava falando sobre você. Então o recorte aqui, irmãos, não é um recorte sobre Samaria, é um recorte do poder da igreja longe de Jerusalém. E essa igreja longe de Jerusalém, ela frutifica por onde passa, porque ela caminha debaixo de uma promessa. Vamos lá, eu vou caminhar para a gente finalizar a mensagem. Vamos avançar. Ali em Samaria ele anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Filipe consegue a atenção do povo. Aquele povo de Samaria nos faz lembrar não do Antigo Testamento, mas do Novo. Daquela mulher do poço, lembra? Jesus passa lá, uma mulher desacreditada, uma mulher que não queria contato com outras pessoas. Ela é uma primeira missionária que entra na cidade gritando e fala: venha ver o homem que disse tudo que eu tenho vivido. Será que esse homem não é o Messias, não é o Cristo? Tem uma primeira mensagem sendo lançada ali. Os samaritanos vão atrás dela, ficam um tempo ouvindo, vendo Jesus, respirando aquele ambiente, e fala: no início a gente veio pelo seu testemunho, mas agora nós vimos com os nossos olhos, nós ouvimos com os nossos ouvidos, realmente ele é o Cristo. Eles voltam para a cidade, e uma primeira semente do evangelho foi lançada. Muitas vezes Deus está chamando a gente para semear, ou quem sabe Deus está chamando a gente apenas para regar o que foi semeado. Final de semana passada, eu fui passar frio lá em Urupi. Ricardo falou que podia ir, que era tranquilo. Só me falou que para dormir era 7 graus, com sensação de 5. Vi minha filha virar picolé do meu lado, e para ajudar ela, quase que meu braço vira picolé também. Eu fui na cidadezinha que tem lá, cidadezinha de Una. Saí no sábado, e quando eu passei no sábado, 3 horas da tarde, tinha um terreno, dentre muitos de plantações lá, e um cara estava com a mangueira, regando ali, ó, fileirinha por fileirinha na horta dele. Sábado, 3 horas da tarde. Quando eu voltei da cidade, 5 e pouca da tarde, o cara não está mais com a mangueira, mas ele está tipo molhando a mão no balde, fileirinha por fileirinha. Aí no domingo, quando a gente estava vindo embora, passei por volta de umas 10h30, 11 horas da manhã, mesmo terreno. O cara está de novo, Daniel, com a mangueirinha dele. Agora ele está mais no meio lá. E aí de lá para cá o Espírito Santo de Deus veio falando comigo: não basta apenas plantar, tem que regar todo dia, tem que cultivar todo dia, tem que proteger todo dia. Deus chama a gente, irmãos, para muitas vezes ser aqueles que semearam, mas Deus também chama a gente, igreja, para ser aqueles que vão cultivar o que já foi semeado, regar aquilo que já semearam. O que a Andréia faz é um trabalho, em alguns corações semeando, mas em muitos outros regando a semente que o pai, que o avô, que a avó lança no coração das crianças. O que o David Sérgio Célia tem que fazer é um trabalho que tem semente, mas também precisa ter esse cultivo. O trabalho que a igreja tem que fazer é um trabalho de cultivar, irmãos. Para arrancar aquilo que foi plantado, já tem muita coisa aí fora. Às vezes é isso que nós mais precisamos. Ontem minha prima falou comigo, a esposa do meu primo falou comigo, vendo a Eloá brincando com a priminha dela, a Isabelle, e falou assim: como é que a gente faz para blindar essa geração? Aí
Aí você brinca e fala, quando você souber, você me avisa, que a gente também está procurando isso. Aí eu falei com ela, sabe de uma coisa que a gente tem que fazer? Um dos segredos, além de proteger, além de orar por eles, é a gente enchê-los antes que o mundo possa encher. Porque quando eu saio alimentado de casa, a chance de eu ter fome na rua é muito menor. Nos últimos casamentos nossos aqui, alguns irmãos falaram comigo no dia do casamento do Ramires e da Catiúcia. E eu estava no meu processo, ainda estou, mas ali era crucial para mim. Eu falei, rapaz, vou para um casamento agora, hein? Vai ter comida agora, hein? E aí, falei bem assim, eu vou comer antes de sair. Antes eu falava diferente. Antes eu não comia o dia inteiro, esperando para o casamento. Dessa vez não, como eu sabia o que eu queria, eu fiz a minha comida ali, do meu jeito, do jeito que meu nutricionista Daniel me ensinou. Bastante ovo e frango, batata doce eu deixo com ele, né? E me alimentei. Lá no casamento, comi bem pouco. Mas por quê? Porque eu já estava alimentado em casa. Irmão, tem muita coisa que a gente está comendo lá de fora porque não tem alimento saudável dentro da nossa casa. Esse cenário daqui, usando essa figura da alimentação, tem acontecido assim. Pastor Cláudio Duarte uma vez falou isso. Perguntaram para ele, pastor, como é que você faz? Fala sobre casamento direto. E aí você viaja para cima e para baixo aí. Como é que você faz para as tentações não te pegar no meio da estrada? Ele falou assim, eu me alimento bem em casa antes de sair. Eu passo um bom tempo com a minha esposa antes de sair. Nós dois temos esse contato aqui de marido e mulher, esse contato emocional. A gente fica junto esse tempo todo e quem já se alimentou bem em casa não vai procurar comida na rua. Então, o que nós estamos vendo, irmãos, nessa realidade, é que há uma necessidade nossa de nós sermos os agentes protetores e muitas vezes aqueles que estão apenas regando e cultivando uma semente que alguém já lançou. Se você olhar o trabalho de Filipe um pouquinho mais à frente no texto, depois que ele evangeliza aquela cidade, ele ganha a cidade, sabe quem vem depois? Vem os dois de Jesus, Pedrão e o que deitava a cabeça no peito de Jesus, João. O evangelho está crescendo, todo mundo está vendo acontecendo as coisas, e agora a igreja manda uma chamada. Rapaz, o Filipe, lembra o Filipe aqui? Ele chegou em Samaria. Você tem que ver o que está acontecendo em Samaria. Samaria está vivendo um avivamento. Samaria parece a quadrangular de Bela Vista. É Deus todo dia, segunda, terça, sexta, jardim de Alá, sábado, domingo de manhã, domingo à noite. Você tem que ver o que está acontecendo lá. Eu profetizo sobre nossas vidas. Tem alguém comigo aí? Eu profetizo sobre nossas vidas. Tem alguém comigo aí? Faz o seguinte, a gente precisa equipar essa igreja agora. Porque o que o Filipe está fazendo lá é assustador para o homem. A gente achou que era dispersão, mas lá tem um avivamento, tem uma expansão acontecendo. Então Pedro e João arrumam as malas, e quando eles chegam na cidade, eles chegam lá, sabe para quê? Vem todo mundo, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo. E todos receberam o Espírito Santo. Porque uns vão plantar, outros vão regar. Eu e o pastor Denilson conversam muito sobre isso. Que a gente olha no cenário geral e a gente fica pensando, qual é o nosso papel como igreja, irmãos? Evangelho no Brasil? Muita gente já plantou, muita gente já deixou de regar. A igreja desviada do Brasil é maior que a igreja que se reúne. E a igreja que se reúne, cá para nós, não é mais a mesma do passado. E se a gente for a geração que Deus está chamando apenas para ir regando, dizendo, não deixa morrer, não deixa acabar, ensina sobre a esperança, ensina sobre a fé, ensina sobre voltar ao primeiro amor,
ensina sobre eles não serem contados como os demais, ensina para eles que vai ter uma volta, ensina para eles que daqui a pouco eu estou voltando, ensina para eles que já estava previsto na Bíblia. Não deixa se perder, não deixa ir muito longe, mas planta a mensagem no coração, planta a mensagem no coração, rega a semente, rega a semente, rega a semente, rega a semente. Se esse for o nosso papel, irmãos, porque na verdade é o maior papel de muitos aqui no dia a dia. A gente evangeliza crente, a gente consegue compartilhar a mensagem do dia com quem é da nossa igreja, compartilha com quem é do mundo. Eu sou pastor, eu recebo umas 30 mensagens de tantos grupos, me evangelizando. Mas a minha vizinha do quarto andar talvez não receba uma mensagem evangelizando ela. Filipe está indo para Samaria, ele está pregando a palavra onde quer que fosse. Quando ele chega em Samaria, ele anuncia o Cristo. A multidão ouve, a multidão vê os sinais e dá atenção para eles. Deus precisa trazer os sinais e maravilhas para a igreja novamente, para que o mundo possa dar atenção ao que está acontecendo. Mas talvez os sinais e maravilhas não vão ser visíveis aos olhos, talvez aconteça já no seu dia a dia, mas as pessoas vão dar atenção por esse evangelho, não pelo um tráfego pago que a gente possa fazer, mas por transformação que acontece em nossas vidas, em nossas famílias, em nosso dia a dia. Filipe está sendo ouvido, mas Filipe também foi visto. E as pessoas dão atenção porque viram algo acontecendo. Então, irmãos, antes de esperar por aquele sinal que se torna uma capa de jornal, e talvez seja um milagre, como um paralítico andar, como um cego ver, mostra que você é um milagre de Deus em andamento. Mostra que você não pôde vir nas últimas santas ceias, porque você está lutando contra um câncer, mas hoje você está sentado aqui, e ao longo desses dias você viu tudo que Deus fez na sua vida, na sua família, porque quando a gente está vivendo uma perseguição, uma dor, uma luta, uma angústia, Deus está trazendo a expansão do evangelho. E sabe de quem eu estou falando? Irmã Maria Auxiliadora está sentada ali. Irmãos, os milagres estão acontecendo no dia a dia nosso, e as pessoas começam a ver o que Deus está fazendo, que já está há muito tempo dentro de nós. E aí começa a dar atenção, porque vê, esse evangelho é verdadeiro, esse evangelho é genuíno. Lembra que eu falei lá da hidroginástica? Aí, esses dias teve aniversário do instrutor lá. Aí eu estou no cantinho lá, fazendo os exercícios. Aí encosta uma aluna do lado, talvez ela até esteja vendo a transmissão. Aí a Nice chega e fala assim: pastor, a gente vai cantar um bolinho para o Jefferson? O senhor não faz uma oração no final, não? Eu separei uma palavra para ele, e aí eu falo essa palavra e o senhor faz a oração. O que o senhor acha? Amém, meu irmão. E aí, depois disso, ela montou o ministério lá, Daniel. Não vai ser agora sobre o instrutor ou o professor. Agora vai ter aniversariante do mês. E o senhor sabe, então, que todo mês o senhor vai orar pelos aniversariantes. Não está dentro de uma igreja. É uma academia. Mas onde você passar, expanda a palavra. Deixe as pessoas verem o que você carrega. Não tenha vergonha de mostrar suas marcas, porque é através dessas marcas que as pessoas vão se aproximar de um Deus verdadeiro. Não tenta mostrar perfeição, porque vai ser através das suas imperfeições que vão ser uma ponte, um caminho para que outros possam vir também. As pessoas não vêm para o evangelho porque o evangelho nos torna perfeitos, mas é porque o evangelho aceita os imperfeitos. E aí eles percebem que a corda de santidade sempre vai ser lá em cima,
Mas eu não preciso ser santo para conhecer o Deus que é santo. Mas o Deus que é santo, Ele quando quer se revelar, Ele se revela sobre a minha vida. E aí, para que Ele possa me purificar, como fez com Isaías, Ele faz com que uma brasa saia desse altar e toque os meus lábios. E quando toca os meus lábios, a partir disso, eu começo a ter transformação na minha vida. Você já parou para pensar que primeiramente Isaías teve o vislumbre da glória e só depois ele foi tocado? Quando ele tem o vislumbre, ele fala: ai de mim, eu sou pecador. Esses lábios aqui, irmãos, são lábios impuros, mas meus olhos viram o Rei. Então entenda, eu não preciso começar no nível de perfeição, mas eu posso melhorar cada dia, um passo de cada vez. Mas se envolva primeiro com as suas imperfeições, e não fuja quando Deus for te tocando, for te purificando, for trabalhando em áreas na sua vida. Engraçado que o Isaías, que fala que tem lábios impuros, é o profeta do Antigo Testamento que mais fala sobre Jesus, porque onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Tem poder de superabundar da graça de Deus. E eu profetizo um tempo de abundância da graça de Deus sobre a sua vida. Escuta, ponto 7, versículo 7, achei que era um ponto de pregação. Versículo 7: os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Além de falar literalmente sobre o que está acontecendo, que está explícito para nós aqui, além de mostrar o que está explícito, também tem uma mensagem para nós aqui escondida, mostrando como o mundo espiritual anda, ou ele age. Quando nós vemos espíritos imundos, saiu de muitos dando gritos, entenda, tem muito espírito maligno que fica escondido no silêncio. Tem muito espírito maligno que não fala nada, que fica em silêncio, que não se manifesta. Você ora, e ele fica quietinho lá, nesse ambiente, não faz nada. Entenda, gente, o ar-condicionado aqui está ligado. Se quiser ligar o da igreja, pode ligar também. O meu até esquentou aqui agora, porque a igreja está quente. Mas fica a critério de vocês, aqui eu estou no altar. Vê dentro da igreja aí. Muitos espíritos malignos, irmãos, eles não se manifestam, eles são resistências. Você sabia que você lida com resistências no seu dia a dia? Dentro da sua casa, dentro da igreja, muitos espíritos malignos ficam ali. Quando Filipe chega em Samaria, o poder é tão grande que os espíritos malignos, eles se manifestam, eles gritam. Eles não saem apenas, tomba um, tomba outro, mas eles gritam porque eles estavam enrustidos, incubados, escondidos, em muitos lugares ali. Lembra que é a primeira vez que o evangelho de forma por um daqueles que receberam o Espírito Santo está chegando na cidade. Entenda que Deus chamou você para que você seja uma luz no meio da escuridão. Entenda que Deus chamou você para que você possa brilhar onde você está. Mas não tem como você falar bem assim: hoje eu vou acender a lâmpada daqui do ambiente. Não, quando você chegar lá, você já vai ser essa luz. O mundo espiritual já te viu, irmão, já te conhece. Não tem mais volta. O mundo espiritual está se fortalecendo cada vez mais. E é por isso que Deus está fortalecendo a igreja cada vez mais. Entenda que o que nós fazemos aqui dentro do templo é uma porcentagem muito pequena diante de tudo que tem para ser feito aí fora e você precisa fazer diariamente. Se a igreja antes se reunia todos os dias no templo, e se você não tem condições de se reunir todos os dias no templo, mas você pode ter um tempo para se reunir todo dia com o Senhor, para que você seja fortalecido e para que você seja o responsável para derrubar as resistências de Satanás contra a sua família, contra a sua casa, contra a sua comunidade, contra a sua empresa, onde você estiver.
Entenda que as pessoas tramam o mal contra nós, e a gente só consegue vencer o mal com o bem. Quando o mundo espiritual enxerga um crente de verdade, ele sabe que não tem como tentar contra ele. Macumba funciona, macumba pega, simpatia pega, trabalhos assim pegam, até inveja pega, irmãos. Mas quando tem um crente cheio do Espírito Santo, ela bate e volta, porque quem está em você é muito maior. Quem te chamou é aquele que te protege. Ainda que você seja picado por um veneno, ainda que você coma alguma coisa enfeitiçada, mal nenhum vai acontecer. Esses sinais vão seguir aqueles que creem. Então tem muita gente que trama o mal contra você, contra a sua família. Deixa tramar, irmãos. Busque a cada dia, se apegue a cada dia ao Espírito Santo de Deus e saiba que o mal não pode te tocar. Espíritos imundos, espíritos malignos, eles saem, eles começam a gritar, eles se manifestam. Tinha espírito maligno no tempo de Jesus que andava com a pessoa há décadas. Lembra do encurvado? Era um demônio sentado nas costas. Tem enfermidades que são espíritos malignos que estão deixando essa enfermidade na pessoa. Os piores demônios são aqueles que a gente não consegue entender que eles são demônios, e a gente aceita eles no dia a dia. A gente aceita ele no YouTube, a gente ri dele no YouTube. A gente aceita ele na escola, a gente ri dele na escola. A gente aceita ele no nosso dia a dia, com um mau hábito se transformando num vício. A gente não luta contra ele, porque se a gente lutar, a gente vai perceber que eles são resistências e ficam em silêncio ali, esperando que chegue alguém mais forte para tirar ele do ambiente. Jesus falou sobre o homem forte. Ele falou que ele só consegue ser amarrado por um homem mais forte. Espíritos imundos saíram dando os gritos. Deus vai revelar para você nesse mês de outubro os espíritos malignos que estão escondidos dentro da sua casa, em algum lugar na sua vida, e em algum lugar no seu dia a dia, e que ele vai se manifestar, ele vai gritar, ele vai ter que bater retirada, porque a presença de Deus vai chegar num nível diferente sobre você, onde você passar. Os piores demônios são aqueles que não se manifestam. Quando você vê alguém caindo aqui, irmão, isso aí já se manifestou. O problema é o que não se manifesta. O problema é aqueles de Brasília, não tem? Aqueles de Brasília são tensos, até com mão preta aparece. Outra coisa que me chama a atenção, além do milagre, é que muitos paralíticos e mancos eram curados. Interessante, Sônia, que havia uma graça de Deus sobre todos, para fazer todo tipo de cura. Mas a cura que aconteceu em Samaria foi sobre mancos e paralíticos. Não tem relato aqui sobre curados de cegueira. Não tem relato aqui sobre surdos. Fala que muitos foram curados, mas dá destaque para paralíticos e mancos. Quando esse evangelho está chegando em Samaria, ele está chegando para corrigir a forma de andar daquele povo. O evangelho tem poder de corrigir a nossa postura. O evangelho arranca a gente da nossa paralisia. E o evangelho tem poder para nos fazer caminhar de maneira correta. O poder físico, mas também entenda como um poder espiritual. Muitos de nós espiritualmente não sentimos a vida de Deus nos fazendo andar. Muitos de nós ficamos paralisados, travados diante das circunstâncias da vida. E a questão de travado é aquilo, irmãos, não tem comando. Você pensa, mas não vai. Você faz um pensamento positivo aí, cara, se esforça. Não dá, é acima do esforço. Jacó, quando está querendo uma bênção de Deus, lembra da luta dele? Me abençoa, me abençoe, me abençoe, me abençoe. Quem é esse cara? O enganador, o ladrão de primogenitura. Quem é esse cara?
cara que carregava já o nome Jacó, enganador, me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa. O que o anjo faz? Eu vou tocar onde ele anda, dá uma pancada na coxa. Aí o anjo fala, está abençoado. Aí amanhece o dia, o anjo sobe e vem ver Jacó como? O jeito de andar dele, Jaldeir, mostrou que ele esteve com Deus. Os filhos vão ver, olha o pai aí. O pai passou a noite com Deus, por isso ele está andando desse jeito. Você está pegando? Que a maneira como você se posiciona, a maneira como você anda nos seus caminhos, está demonstrando que você esteve com Deus. Hoje de manhã, quando o relógio tocou, eu falei bem assim, vou poupar energia porque o dia vai ser grande. Aí eu lembrei de que Atos diz sobre os discípulos, eles estiveram com ele, eles perceberam que estiveram com ele. Eu falei assim, não, o dia pode ser grande, mas eu não quero cumprir um ofício pastoral, eu quero estar com Deus primeiro. E aí eu fui para o meu momento, fiz o meu momento, estive com Deus. Por quê? Faz toda a diferença, irmão. Falar só por falar, eu acho que eu até aprendi um pouco, mas falar com o Espírito Santo de Deus te conduzindo, você ser no canal, faz toda a diferença. O que me despertou a atenção é que naquela cidade, o milagre que estava acontecendo era, paralíticos se levantavam e mancos começavam a andar corretamente. O jeito que nós andamos, o jeito que nós fechamos acordos, o jeito que nós fechamos nossos contratos, tudo isso está mostrando se a gente esteve com Deus ou não, se a gente viveu um milagre ou não, se a gente caminha com o Senhor ou não. Então Deus está querendo endireitar a sua forma de andar. Deus quer que a sociedade possa perceber que alguma coisa aconteceu com você. Deus quer endireitar seus caminhos, endireitar suas veredas. Ei, minha irmã, ei, meu irmão, para de tentar dar sempre o seu jeitinho, faz do jeito de Deus, porque Deus está trabalhando até na sua forma de andar. Eu quero que você entenda que essa palavra ela é espiritual para você, mas tem a ver com o seu dia a dia. Chega de ser crentes disfarçados, deixa eles ver Cristo em nós. Eles precisam ver Cristo em nós. Não para mostrar a força da igreja, porque essa força até pode ser comprada ou iludida, como você vê no texto aqui adiante, se você quiser ler depois. Mas para que eles saibam que tem uma chance para eles, para que eles saibam que tem um caminho para eles, para que eles percebam que você é de carne e osso, que você também tem suas dificuldades, que você também tem suas mazelas, mas que você tem um Deus que te ajuda a caminhar. Um Deus que se não fosse Ele, você não conseguia dar um passo. Um Deus que se não fosse Ele, você não conseguia melhorar essa jornada sua. Então você tem um Deus que te ajuda a caminhar, passo a passo, dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano. Olha nós aqui! Não esconda as suas cicatrizes, não esconda as suas feridas, não esconda as suas marcas. Elas são chaves, irmãos. Elas são chaves. E terminando, diz assim: houve grande alegria naquela cidade. Interessante que para eles talvez não estava tanta alegria. A igreja está enlutada, irmãos. Serviram a Santa Ceia em setembro juntos. Estava lá na mesa, os 7 diáconos. Aquela igreja enorme. Entenda comigo, tá? Não é literal não, estou dando exemplo que eles eram diáconos. Os 7 lá reunidos. Chega aí, Daniel. Eu e você de diácono aqui, imagina, hein? Tem que botar uma mesa maior para nós. 7 diáconos estão lá. Ceia de setembro, serviram junto com os demais. No mês de setembro, o bicho pegou tão feio que Filipe estava lá e Estevão estava lá. Só que Estevão foi morto no mês de setembro. Aí agora na ceia de outubro, está só o Filipe na mesa, coração sangrando. Por quê? Porque o Estevão estava morto.
Pode sentar lá. Quantas vezes nós somos os garçons? Deus chama a gente para ser garçom, irmãos. Ele quer que a gente vá até Ele e que a gente entregue para o povo aquilo que nós recebemos. Esse mês de outubro eu vou trazer meu amigo Elielder para poder contar o testemunho, ou parte do testemunho dele aqui. Mês passado ele esteve lá no Michael lá, e alguns irmãos já conhecem um pouco da história dele. A gente orou por ele aqui. E eu estava compartilhando isso com ele, sobre às vezes a gente achar que está carregando poder, mas na verdade a gente tem uma bandeja. A irmã Terezinha cuida dessas bandejas o mês inteiro. Mas no domingo de manhã, no primeiro domingo de manhã, essa bandeja está cheia. Não com aquilo que a irmã Terezinha trouxe de casa, mas com aquilo que Deus deu para compartilhar para a igreja. Aí eu estava conversando com ele, Jaldei, e ele falou bem assim: rapaz, quantas vezes, né? O garçom está servindo algo que ele também está querendo aqui. Quantas vezes o garçom está servindo algo que ele não tem dentro da casa dele. O cara vai no casamento, o Ramírez e a Catius contrata ele está passando com a bandeja com Coca-Cola assim. Mas na casa dele ele não tem nem que suco para tomar. Ele está levando lá, o Daniel pega o dele, da Néia, da Paola e do outro Danielzinho, pega 2 de cada para precisar. E o cara vê a bandeja que estava indo cheia, voltando vazia, e ele continua sem provar que não tem na casa. E o pessoal acha assim: rapaz, o garçom só traz coisa boa. O garçom só entrega aquilo que ele recebeu primeiro. E o que ele está entregando, às vezes ele também está querendo. Vai nos buffets chique, tanta comida boa, tanta bebida boa, comida boa e cara, bebida boa e cara. Ele serve, irmãos, mas dentro de casa ele não tem isso. Quantas vezes esse é o cenário do evangelho para nós? A gente fala de cura e a gente está sangrando, irmão. A gente fala que o Senhor salva e tem alguém perdido dentro de casa. E a gente fica travado nisso. Lembra que Ele te chamou como um garçom para você servir. Uma hora, a sua hora do banquete vai chegar, mas enquanto não chega, sirva. Sabe por que eu estou falando isso? A cidade estava alegre, mas o coração do Filipe quebrado. Quantas noites o Filipe chorou pela morte do Estevão? Quantas vezes o Filipe deve ter pensado: nossa, isso aqui está acontecendo. Mas eu aprendi tanto com o Estevão. O Estevão caminhava, todo mundo falou do início do Estevão. O Estevão não está mais aqui. Em meio à dor do Filipe, a cidade de Samaria experimentava grande alegria. Que nas suas feridas, irmãos, haja cura para outras pessoas. Que nas suas quebras haja cura para outras pessoas. Que nos momentos de falência emocional, nos momentos de falência da sua vida, você possa ter algo para compartilhar com mais alguém, e a pessoa saiba: como ele venceu, eu posso vencer. Como ela venceu, eu posso vencer. Como eles venceram, eu posso vencer. Como essa casa se mantém de pé, eu também posso. Como a minha amiga se mantém de pé, eu também posso. Grande alegria, a cidade experimentou grande alegria. Você, eu, a igreja é responsável por fazer a cidade experimentar grande alegria. Ah, mas então Deus é responsável para me fazer alegre? Deus então é responsável para que eu tenha essa alegria e passe? Então pega e passa da alegria. A alegria não está nas circunstâncias que você vive. A alegria mora dentro de você. A alegria é o Espírito Santo de Deus dentro de você. E quando o Espírito Santo de Deus está dentro de você, você pode estar dentro de uma prisão, como esteve Paulo, e escrever para uma igreja: alegre-se. Mais uma vez eu digo para você: alegre-se. Agora, se eu depender de alguma coisa para eu ficar feliz, não é alegria, é euforia. Aí teve muita gente fazendo isso à noite, está fazendo hoje, vai fazer muito na hora do almoço. Eu vou beber alguma coisa para me deixar alegre.
Eu vou tomar alguma coisa para me deixar alegre. Eu vou consumir alguma coisa para me deixar alegre. Eu preciso viver alguma coisa para ficar alegre. A verdadeira alegria não está em ocasiões que vivemos, está em termos Cristo dentro de nós, irmãos. Ainda que o meu dia não seja um dia que o mundo consideraria alegre, é um dia que me trouxe satisfação, porque eu estou em Cristo Jesus. Porque eu sei vencer esse dia, daqui a pouco vou estar com Ele. Não é alienado essa fala. Tem que brotar de você essa fala. Em tudo dai graças. Nunca de forma alienada, mas encontre graça no meio de tudo isso. Em tudo dai graças. Estava vendo sobre um juiz de futebol, Shaquille Gaciba. Teve um jogo que ele foi apitar, ele tomou um soco na cara. E ele teve que sair do jogo direto pro hospital para dar ponto, porque o corte foi profundo. Ele não morava naquele estado onde ele foi apitar a partida de futebol. E naquela madrugada, o ônibus que ele iria pegar, que ele não pôde pegar porque ele passou a noite no hospital, teve um acidente, morreram 9 pessoas. Ele tomou um soco e está vivo até hoje. Talvez não entendeu no momento, mas depois disso fala, em tudo dai graças. Tem coisa que fica explícito, tem coisa que não. Tem atraso que você nunca sabe por que atrasou, você só ficou irritado com o atraso. Tem coisa que foi acontecendo na sua vida que você fala, de novo isso, de novo isso, de novo isso, de novo isso, em tudo dai graças. Lá na frente vai ter uma explicação, irmãos. E se não tiver explicação, está tudo bem, eu ouvi Deus no meio de tudo isso. Porque toda vez que eu leio o livro de Jó, eu falo, hoje Deus vai me trazer a explicação do que Jó passou. Jó está procurando a explicação até hoje. A gente vai ter um monte de gente falando de explicação, mas Jó mesmo não recebeu nenhuma aqui. Mas ele fala no 42, antes eu conhecia Deus de ouvir os outros falarem. Agora eu vi eles, meus olhos viram ele, eu conheço ele de andar com ele. Então Deus não precisa ficar te explicando as coisas, porque Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele faz. Por isso eu digo, você é responsável por trazer alegria na tua casa. Você é responsável por trazer alegria no meio dos seus amigos. Você é responsável por trazer alegria nessa vizinhança. Você é responsável por trazer alegria por onde você passar, ainda que para você as últimas memórias não sejam as mais alegres. Sejam responsáveis por grande alegria. Eu não vivo nessa esfera. O meu corpo está aqui, mas minha mente está com Deus. Eu estou ligado em Deus. Eu sei que aqui é uma semente. Eu sei que aqui eu estou plantando. Eu sei que aqui é uma jornada da vida, mas a eternidade é que conta. A vida do porvir é que conta. Aquilo que eu estou plantando aqui no dia de plantio, o dia de carregar semente, tem lágrimas nos olhos, tem dor nas costas, tem mãos calejadas, mas vai chegar uma hora da colheita. Vai chegar a hora do novo cântico, vai chegar a hora que eu estou cantando, e eu semeio com lágrimas, mas eu volto com alegria. Se coloca de pé no seu lugar, meu irmão e minha irmã. Deus tem uma obra em andamento, Ele conta com você nessa obra. Essa obra é diária, essa obra não tem um cargo, não vai ter nomeação de pastor, não vai ter nomeação de líder, é você e Deus. Entenda que muitas vezes Deus te empurra para alguns lugares. O que eu estou fazendo aqui? Deus está te empurrando para esse lugar. Você não viria, você não estaria. Circunstâncias nos empurram para esses lugares. Mas aceite que Deus está no controle da sua vida acima de você. E se Ele estiver no controle acima de você, pode ficar tranquilo, que Ele conduz os seus passos. Aí você não entende na hora, lá na frente Ele fala, filhão, filha, isso aqui é a resposta da sua oração, você lembra? Mas se eu te contasse na hora, você não ia fazer desse jeito. Então entrega o controle da sua vida para Deus.
Talvez o início da sua história seja dispersão. Talvez o início da sua história seja a igreja está sendo devastada. Talvez o início da sua história seja dor. Talvez o início da sua história seja quebrei. Talvez seja só o início da sua história, mas não é o fim da sua história. É superação. É o que faz as pessoas mais, vão usar a palavra, se engajarem com o que está acontecendo. É quando você supera, irmãos. E superar não é fácil. Tem renúncias diárias. Renúncia, muitas vezes até mesmo, não só da vontade, do eu, mas da razão, do perdão. Siga em frente. E creia que, da mesma forma que Deus chamou você para trazer alegria para a cidade, Ele é sua alegria. Há um rio cuja cidade, ou cujas águas alegram a cidade de Deus. Encontre esse rio, mergulhe nesse rio. Esses rios alegram a cidade de Deus. Beba desse rio. É nesse lugar que nós podemos oferecer para os outros aquilo que primeiro recebemos. Lembra da senhorinha no caixa? Irmão, quando eu entrei no carro eu fiquei assim, rapaz, como ela estava tão segura disso. Eu tive certeza de que ela esteve com Deus. Porque no meu tempo com Deus, Deus falou isso. Aí a gente olha e vai mensurar, poxa, ela não conseguiu pagar a própria compra. Meu irmão, mas a alegria que ela falou, as palavras que ela falou, a gratidão que ela falou, mostrava que isso aí era secundário na vida dela. Mostrou que ela teve uma direção de Deus. Então entenda, irmãos, vai ter coisas que nessa vida podem te faltar, mas não deixe faltar em você aquilo que Deus pode colocar em você. A alegria de Deus na sua vida. Aquela cidade viveu grande alegria, e a gente vai fazer a nossa cidade viver grande alegria. E a gente vai fazer os lugares que Deus nos chamou para estar, viver grande alegria, não pelas piadas que a gente vai contar, não pelas as gargalhadas que a gente pode arrancá-los fazendo alguma gracinha, não, é alegria de verdade, é alegria genuína, é alegria do Espírito Santo, é alegria de quando o espírito maligno vai embora, é alegria de quando as pessoas que estavam paralisadas conseguem andar, é alegria de quando uma cura chega, é alegria de quando algo novo está acontecendo, é a alegria de quando o evangelho genuíno chega nas fronteiras da cidade, e você é responsável por trazer o evangelho genuíno às fronteiras do lugar onde você está indo. Seja uma bênção aqui, mas seja uma bênção lá, seja uma bênção aqui, mas por onde passar, deixa eles perceber que você é uma bênção. Oh Espírito Santo de Deus, eu peço a sua presença no meio de nós essa manhã. Senhor, o Senhor nos chama para ser vasos do Senhor, mas também para ser canais do Teu fluir. Senhor, então que o Senhor possa nos purificar para Ti, nos limpar para Ti, que o Senhor possa nos fazer, ó Pai, chegar diante do Senhor, e para que o Senhor possa fluir com tudo que o Senhor tem através de nós. Senhor, a sua mensagem foi pregada, e eu sei que o Senhor, ó Pai, segue agora com o seu trabalho de fixação sobre cada um de nós. Que cada um de nós aqui, ó Pai, possa receber da porção que o Senhor tem com essa mensagem. Senhor, como Filipe viveu aqueles dias, Senhor, nós sabemos também como são nossos dias. O Senhor sabe quando falamos de festa, vivendo luto. O Senhor sabe quando falamos de prosperidade, vivendo a realidade que nós temos. O Senhor sabe, ó Pai, o quanto nós presenciamos seus milagres diariamente no nosso dia, e por isso a gente oferece desses milagres. Senhor, eu clamo a Ti para que o Senhor possa manifestar o seu poder. Toda a resistência espiritual caia por terra por onde esse irmão passar.
Ele é a luz chegando no ambiente, Ele é o perfume do céu chegando no ambiente, Ele é o sal da terra. Senhor, Ele é aquele que o Senhor chamou, ela é aquela que o Senhor chamou, para que nesses dias a diferença aconteça no núcleo onde ela está, com os amigos, amigas que ela conversa, os ambientes que ele frequenta, o lugar onde ele mora, o lugar onde trabalha ou estuda. Deus, assim como o Senhor fez com a tua igreja, expanda o teu reino através de nós. Alguns podem ser dispersão, para nós a expansão do teu reino. Onde chegar, possamos fincar a bandeira espiritual dos céus. E Senhor, que sejamos responsáveis por grande alegria, grande alegria, grande alegria. Então traz alegria para nós, traz a alegria dos céus para nós, nos deixa beber da alegria dos céus, para que nós possamos transferir dessa alegria também, Senhor. Tenha seu momento com Deus aí, aproveite esse tempo com Deus. Se me ouviu, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, Dá-me de beber, pois tem sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. declara: Tu és. Tu és por quem a minha alma esperou. Fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu. E tu és quem a minha alma esperou. A fonte, e Ele é o dom de Deus, o Messias, o meu. Escuta, estou terminando a nossa parte, a gente vai cear dentro de alguns minutinhos. Hoje pela manhã, enquanto eu preparava a mensagem, estava conversando com Deus e falando justamente isso. Deus nos chama para ser vasos onde a gente recebe desse óleo, dessa água para derramar sobre os demais. E ouvi de Deus, não apenas vaso, mas também um canal do fluir. E foi justamente esse exemplo que Deus deu para mim. Quando a gente vê um poço, irmãos, um poço é um canal que é cavado mais profundo para ir lá nos lençóis freáticos, lá para buscar água, e ser um canal onde as pessoas podem retirar dessa água. Tem pessoas que vão passar pelo seu dia, que vão buscar em você, extrair algo de bom para saciar a sede do dia delas. Tem muita coisa que dá sede o dia todo, mas tem pouquíssimas coisas que sacia a sede de verdade. Você pode ser alguém que dá sede para outros, ou você pode ser alguém que sacia a sede de outros. Você pode ter uma atitude que dá sede. Nossa, essa irmã me dá sede, esse irmão me dá sede. Ou você pode ser alguém que sacia a sede de outra. Aquela mulher sedenta, não queria estar lá, mas ela sai com cântaro, ela vai lá porque ela está com sede, irmão. Tem pessoas no seu dia a dia que vão estar só atrás da água que você está carregando. Pode oferecer, porque ela não vai se acabar. Pelo contrário, quando a gente deixa fluir, aí vem mais para nós. Essa semana, entenda que tem pessoas que não estão te cansando,
elas que estão cansadas, estão procurando saciar a sede em algum lugar. Seja você quem vai saciar a sede dessa pessoa. Alguns vão pegar do vaso, outros vão pegar direto da fonte. O normal era que aquelas mulheres pegavam da água e a sua família pegava uma água terceirizada, uma água do vaso, do cântaro que elas foram buscar água. Mas as mulheres iam cedo para buscar direto da fonte. Você pode pegar do que é terceirizado, que eu peguei desse vaso aqui, ou você pode pegar direto da fonte. E a água da fonte é mais limpa. A água da fonte não tem um gosto desse vaso. A água da fonte não tem gosto dessa garrafa, não tem gosto dessa casa, não tem gosto desse copo. Está entendendo? Você precisa saber que tem pessoas que vão buscar em você aquilo que você tem, aquilo que você está buscando. Então cave mais fundo, mergulhe mais fundo, vá mais fundo em Deus e pega dessa fonte. Quando você faz isso, você não sacia apenas a sua sede, mas tem o suficiente para saciar a sua, da sua casa, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, da sua família, dos seus amigos, dos seus funcionários, daqueles que você é líder, daqueles que você gerencia, daqueles que Deus colocou na posição estratégica lá naquela empresa, daqueles que estão no seu caminho, dos seus clientes, dos seus fornecedores. Ei, tem pessoas no seu dia a dia que eles vieram te oferecer algo ou buscar algo, mas na verdade Deus está dizendo: sacia a sede dele, mata a sede dele, mata a sede dela. Me ajuda nisso aí, filho. Traz alegria para ele, traz alegria para ela, a mesma alegria que você bebeu, da mesma água que você buscou da fonte. Entrega para eles. Dá-me de beber. Dá-me de beber, pois tem sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já... Dá-me de beber, dá-me de beber, pede. Dá-me de beber, pois tem sede. Não quero mais buscar. Aonde? Não precisarei aqui voltar. Minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar. Então diga! Tu. Diga tu és minha esperança, a fonte me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu. Quero fazer a última oração antes da ceia. E depois a gente vai encerrar. Mas ao fechar seus olhos agora, trazer à memória aquela ou aquelas pessoas no seu dia a dia que você percebe que estão sedentas. Aquelas que você percebe que elas até te cansam, você às vezes até tenta fugir, porque está vendo que a sede dela é intensa. E quando você foge, irmãos, é porque você se sente impotente na situação. Você fala: eu não consigo mudar a situação. A gente vai orar por elas agora. A gente vai orar por elas agora. Se é uma, se é duas, se é três. Eu não quero que você abra muito o leque não, porque quando a gente abre muito o leque, a gente perde o foco naquilo que é o certo.
É como uma lupa, né? A gente tem aquela que é mais forte, que quando você coloca no sol, aquilo até queima, irmão. Aquilo pega fogo. Então, fecha a sua lupa agora. Para as pessoas que Deus está falando com você. Deus vai te dar água limpa para que você possa dar para ela beber. A sede que você tinha, Deus vai te dar uma água para você e você vai partilhar dessa água. Pastor, você é responsável por pregar para ela? Já tentei. Talvez sim, talvez não. Aquela mulher não pregou para nenhum samaritano. Ela falou, vem para cá ver. A vida dela testificou. Então, da mesma forma, irmão, deixa Deus falar no seu coração. Tanta gente passa no seu dia a dia, não deixa eles passarem desapercebidos com aquilo que você carrega. Não precisa vestir uma camisa, não. Não precisa colocar a Bíblia, não precisa usar roupa ou veste de crente. Apenas tenha bom senso com tudo que você vive do Evangelho. Mas deixa eles te verem no seu dia a dia. Deixa eles perceberem que tem uma razão nesse sorriso seu. Deixa eles perceberem que tem uma motivação que te faz acordar todos os dias. Deixa eles perceberem que você ainda não tirou a sua vida, porque tem algo muito maior dentro de você que te chama para viver. Deixa eles entenderem que mesmo nos dias que você estava sobrevivendo, você sobreviveu com Deus ao seu lado e você vai vencendo. Deixa eles saberem que mesmo nas suas piores cavernas, nos seus piores desertos, você teve um Deus que caminhou do seu lado, um Deus que deu maná para você, um Deus que deu alimento para você, um Deus que deu água para você, um Deus que te viu, um Deus que te ouviu, um Deus que criou uma fonte no deserto para você, um Deus que fez você se encontrar com Ele quando você não queria ver ninguém. Deixa. E eu tenho certeza que só em você deixar, só em você se permitir ser conectado com esse Deus, você vai começar a perceber a influência do reino de Deus através de você, naturalmente ou sobrenaturalmente natural. Senhor Deus e Pai, eu oro nesse instante, não apenas por esses aqui, mas pela multidão que eles representam aqui. É interessante que os meus olhos fechados, ó Pai, nesse momento eu não vejo as paredes da igreja. É interessante, ó Pai, que nesse momento com os meus olhos fechados, eu não vejo o número de pessoas que estão aqui fisicamente. Tem um número muito maior perto dessas pessoas. Senhor, o Senhor diz que é porque cada um tem um cântaro que pode saciar a sede de outros, e são essas pessoas, ó Pai, que eles estão apresentando a Ti. Alguns apresentam 1, alguns apresentam 2, alguns apresentam 4, alguns apresentam 6. Senhor, alguns estão representando a casa. Senhor, eu clamo a Ti nessa hora, para que o Senhor dê de água suficiente, uma fonte que corra, uma fonte de alegria, uma fonte que jorre, ó Pai, que vá além do cântaro, uma fonte que não seja necessário um cântaro para carregar, mas um coração cheio de gratidão para carregar, uma fonte, ó Pai, que nós podemos, ó Pai, ter uma água que amanhã a gente volta para buscar mais, que segunda-feira a gente tente atrás de mais, Senhor, ou uma fonte que corre hoje, que corre amanhã, que corre depois da manhã, uma fonte que sacia a sede nossa, mas uma fonte que pode saciar a sede de Samaria, a sede da Judeia, a sede de Jerusalém, a sede dos confins da terra, a sede de Bela Vista, a sede de Cariacica, a sede do Espírito Santo, a sede do Brasil, a sede das nações. Deixa a fonte fluir, deixa a fonte jorrar, deixa a fonte fluir, deixa a fonte jorrar, deixa a fonte fluir, deixa a fonte jorrar. Bebe, 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 pega da fonte, pega da fonte, pega da fonte, bebe, bebe, bebe dessas águas, bebe dessas águas, pega da fonte, pega da fonte, pega da fonte, pega da fonte. Pega dessa fonte,
pega, 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 bebe, sacia a sede do dia quente, a sede do dia mau, sacia, sacia, sacia essa sede aí, minha irmã. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quantos querem? Diga eu quero. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia, aleluia, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Eu quero ouvir a igreja novamente, vai, eu quero beber. E eu quero, aleluia. Diga. Tu és por quem a vida mais esperou, a fonte que me encontrou. És o no meu Salvador. Tu és. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você é um agente da alegria, se você é responsável pela alegria dos céus na cidade, comece promovendo a alegria aqui no ambiente. Você pode dar um abraço em umas 3 pessoas e falar: receba a alegria do Espírito Santo aí. Mas sai do seu lugar, 3 pessoas é para poder se mover. Recebe da alegria do Espírito Santo de Deus aí, minha irmã. Recebe da alegria do Espírito Santo de Deus aí, meu irmão. Ei, você da internet, recebe a alegria do Espírito Santo de Deus aí.